Vamos começar falando com a sanção primeiro de tecnologia, né? Uma das coisas que os Estados Unidos e a União Europeia colocaram em cima da Rússia é o bloqueio de venda de semicondutores para a Rússia. Os semicondutores é uma peça importante que você utiliza para fazer os microchips. Hoje, o maior produtor de semicondutores no mundo é Taiwan, e o mundo tem ficado muito de olho no que está acontecendo em Taiwan, porque a China tinha planos de invadir Taiwan, e agora, aparentemente, um whistleblower, uma pessoa que colocou aí, sabia das notícias, colocou a informação aí fora de que a China estava querendo invadir Taiwan, mas colocou, né, em pausa por causa da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas eles produzem 70, 80% dos semicondutores mundiais, e o segundo maior produtor é a Coreia do Sul. Então, o mundo inteiro é extremamente dependente de semicondutores. Semicondutores é uma peça fundamental para fazer qualquer equipamento de tecnologia, e essa proibição, né, essa sanção que proíbe a venda de semicondutores para a Rússia, busca realmente deixar eles atrasados do ponto de vista tecnológico. Mas não só na parte de semicondutores. Na parte de tecnologia foram colocadas bloqueios na venda de tecnologia avançada para a área militar. Então, qualquer produto militar, principalmente de ponta, foi barrado a venda para Rússia, não só o produto em si, mas também a transferência tecnológica. Foi barrado toda a parte de biotech, né, a parte de biotecnologia, qualquer coisa relacionada a isso também foi barrado. E tudo que é relacionado com aeroespacial, seja civil ou militar. No ponto de vista civil, a gente vai entrar numa outra sanção específica, que foi além, mas aqui a gente já vê que isso busca tornar a Rússia um país que não consegue competir no mercado internacional, colocar ela completamente afastada de qualquer acesso à tecnologia que ela precisa para desenvolver e evoluir. Então, esse é o objetivo dessas medidas. Por um lado, a gente imagina que o fato dos semicondutores eles não poderem ser exportados para a Rússia, num primeiro olhar, parece que ok, então significa que menos demanda por esse produto, porque, né, um país a menos consumindo, um país que tem grandes dimensões consumindo esse produto, né, esse insumo, mas o que acontece é que a Rússia está tentando burlar as restrições, se aproximando cada vez mais com a China. Então a gente pode imaginar que a China vai providenciar os semicondutores necessários para a Rússia, se essa guerra for evoluindo e se a China realmente se aliar com a Rússia, que é o que tudo indica. Mas, por enquanto, são especulações, obviamente, a gente não tem uma confirmação de que isso é o que vai acontecer, mas não é muito além, né, ou não é muito difícil a gente imaginar que esse cenário possa acontecer num futuro próximo. Outra sanção que foi colocada, obviamente, é no petróleo. Então, petróleo e gás. Então, a gente tem aí desde um corte de relações para a extração do petróleo, você tem um monte de empresas americanas e inglesas e também europeias que decidiram sair completamente da Rússia, empresas que extraíam petróleo na Rússia decidiram sair. Lembrando que na Rússia a gente tem um mercado fechado, né, um mercado quase socialista, no sentido que o governo é dono das principais empresas de extração de petróleo, que os chefes dessas empresas são conhecidos aí como os oligarcas, né? São as pessoas que são amigos do Putin, que foram colocados no cargo, que ganham enormes dinheiros, são milionários, bilionários, mas são empresas que são controladas pelo governo, não são empresas de capital aberto. Tá tendo também um boicote do petróleo russo, então você vê que uma das coisas que os Estados Unidos implementaram nas últimas semanas é o corte completo da compra de petróleo russo. Isso tem, obviamente, o objetivo de não financiar a guerra russa. Como a gente falou, o petróleo é uma das grandes fontes de recursos do PIB, né, da riqueza do país russo. Então, diminuir a importação desses insumos, que são extremamente importantes para a economia russa, é o que vai levar você colocar pressão em Putin também e na economia, para que ele possa parar com as ofensivas que ele está fazendo na Ucrânia. Então, os Estados Unidos, o fato deles terem cortado as relações, isso é extremamente importante, porque coloca, de fato, uma grande pressão. Mas para os Estados Unidos isso é ruim. Isso é ruim porque os Estados Unidos, ele tem dependência energética, eles estão tentando fazer a mudança aí, principalmente no governo Biden, tentando sair das fontes fósseis e ir para as fontes renováveis, incentivando o elétrico, esse tipo de coisa. Vários projetos de fóssil foram cortados, inclusive um pipeline de
de petróleo e de gás muito importante com o Canadá. E também toda a parte de fracking, que são aquelas máquinas, principalmente no Texas, que extraem do solo o petróleo, e também teve um banimento desses investimentos, né? Então, isso está sendo muito prejudicial para os Estados Unidos. Por isso, o preço do combustível nos Estados Unidos também está extremamente alto, que está puxando a inflação nos Estados Unidos cada vez mais alta. Uma outra coisa que aconteceu com essa sanção também contra a Rússia, tentando diminuir aí a capacidade da Rússia de se financiar, é o Nord Stream 2. Nord Stream 2 era uma nova tubulação que estava sendo feita, né, que estava sendo planejada, não tinha iniciado as obras, mas já tinha sido aprovada e estava para começar. Era uma tubulação de gás que ia sair da Rússia pelo oceano e se conectar diretamente com a Alemanha. A Alemanha depende 70% hoje do gás russo. Então, vai ser muito difícil para a Alemanha fazer essa mudança, né, essa transferência, tirar essa dependência que eles têm hoje da Rússia, mas eles tomaram essa decisão importante como uma forma de mostrar solidariedade para o povo ucraniano e tentar combater os avanços que a Rússia está fazendo. Esse projeto era um projeto enorme, como eu falei, a Rússia ganha muito dinheiro não só na construção desse pipeline inteiro, né, desse oleoduto, desse gasoduto que ia ser colocado, mas também com a venda, obviamente, da matéria-prima. Então, o fato deles não poderem mais remunerar isso é uma consequência importante que foi uma das sanções que foram colocadas, né. E outra coisa é a proibição e venda e prestação de serviço na tecnologia de refinamento de petróleo. Então, todas as empresas hoje que vendiam essa tecnologia e prestavam serviços para as empresas russas de refinamento de petróleo estão proibidas de vender a tecnologia. Como eu falei, a Rússia tem uma tecnologia uma economia muito simples, então eles dependem da tecnologia do Ocidente, principalmente na parte de serviços e desenvolvimento de tecnologias, eles compram isso para aperfeiçoar, mas eles não desenvolvem. Então, se eles não tiverem isso, no futuro, o que significa que se a guerra continuar e se as sanções continuarem, o petróleo russo vai ser mais caro de ser retirado, porque vai ficar com tecnologias obsoletas, vai ser mais difícil refinar, e isso vira uma bola de neve que vai aumentar cada vez mais os custos do petróleo russo, porque vai custar mais para eles poderem fazer tudo isso se eles não têm a manutenção e a tecnologia necessária para inovar e seguir em frente. Tem a possibilidade, obviamente, aqui de um acordo com a China e a China prover isso para a Rússia, mas, que nem eu falei, é possível que isso aconteça, mas no momento a ideia aqui dos Estados Unidos e Europa, obviamente, é barrar isso. Uma outra sanção importante foi colocada no sistema bancário. Então, o SWIFT, que é o Sistema Internacional de Transações, ele basicamente permite que você consiga fazer transações, né, envio de dinheiros, pagamentos, esse tipo de coisa, com diferentes bancos no mundo inteiro, de pessoa para pessoa, de organização para organização, de uma forma simples. Com a retirada dos bancos e da Rússia do sistema SWIFT, significa que se você compra produtos da Rússia, você não consegue mais utilizar o sistema SWIFT para fazer os pagamentos. Existem outras formas, de novo aqui entre a China, com seus próprios meios de pagamento e seu sistema de pagamento que poderia prover isso para a Rússia, mas o SWIFT é um sistema internacional. O fato deles não estarem dentro do sistema internacional evita, por exemplo, que os agricultores, as empresas no Brasil que queiram comprar insumos, principalmente a gente fala aqui, né, dos produtos agrícolas da Rússia, os fertilizantes, que representam 70% do que a gente importa de fertilizantes hoje vem da Rússia, para você fazer o pagamento disso, quando você importa, você não vai mais poder usar o sistema SWIFT. Então, significa que você vai ter que usar outras formas de pagamento que acabam demorando 2, 3, 4 dias para serem processados, às vezes até um mês para serem processados, e isso gera mais custos, obviamente, porque o SWIFT é muito rápido e barato, mas também mais complicações quando você faz as transações. Então, pode imaginar que também o custo de tudo que a gente faz, qualquer transação que a gente faz com a Rússia, vai acabar ficando mais caro. Outra coisa importante também a gente falar é o congelamento de ativos do Banco Central Russo. Então, a ideia dos Estados Unidos e da Europa de bloquear esses ativos também é limitar a quantidade de dinheiro que o Banco Russo tem para poder fazer as transações. Por felicidade do Putin e para infelicidade do Ocidente, é que o Banco Central Russo ele tem uma grande reserva em dólar e uma grande reserva em ouro atualmente. Obviamente, eles vão começar a consumir essas reservas nos próximos meses, não tendo acesso ao mercado internacional. Isso é uma das razões pelas quais a moeda russa desvalorizou extremamente depois
da invasão da Ucrânia, quando essas sanções foram realmente divulgadas, mas você pode ver aí, né, que isso vai ter um impacto mais no médio e longo prazo. A Rússia vai tentar segurar essas reservas que eles têm, vão tentar se alinhar aí de novo com China, com outros países, para poder buscar uma solução que eles tenham financiamento sem ter que usar essas reservas. Mas, de imediato, eles podem se apoiar nessas reservas e poder continuar os esforços que eles estão querendo fazer da guerra. E também, a parte do sistema bancário, tem o congelamento dos ativos dos oligarcas russos nos Estados Unidos e na Europa. Isso é mais para pressionar aí os amigos do Putin a colocarem uma pressão nele para que ele pare as ofensivas. Então, iates, tudo que eles tinham aí, apartamentos nos Estados Unidos e na Europa, os governos conseguiram aí confiscar, né, e sancionar também esses bens. Então, é uma forma que eles estão fazendo. Um outro ponto aqui, já é o penúltimo, é realmente produtos e serviços. Então, a gente tem umas sanções em diversos produtos e serviços russos, a gente tem boicote de produtos russos, que é o que está acontecendo, justamente com aquela mentalidade de que tudo que você compra hoje na Rússia, você está mandando dinheiro para a Rússia, então significa que você está colocando dinheiro na mão do Putin para ele continuar financiando a guerra na Ucrânia. Muitas empresas internacionais estão deixando o país. Você tem, por exemplo, o Instagram, que agora fechou completamente o acesso às pessoas da Rússia ao Instagram. Você tem, por exemplo, o McDonald's, que está deixando oficialmente. Você tem o Google. Você tem várias empresas que estão abandonando a Rússia hoje, o mercado russo, estão saindo. E a ideia aqui realmente é deixar os consumidores na Rússia sem acesso a esses produtos, justamente para não financiar mais o governo russo. Essa é a principal ideia. Um ponto aqui que a Rússia está tentando segurar, né, para diminuir a saída dessas empresas, eles estão fazendo prisão forçada, né, realmente, dos funcionários das empresas e das multinacionais. Então, teve funcionário da Google, funcionário do Facebook, que foram presos, diretores, né, esse tipo de coisa, para tentar segurar e evitar e colocar isso como chantagem para que as empresas não saiam. Então, uma outra coisa também que eles estão tentando fazer é a ameaça da nacionalização dessas empresas. Então, se a empresa estava lá, eles vão confiscar, ok, antes das empresas poderem tirar o seu maquinário, tudo que eles têm ali de tecnologia, né? Na Rússia, o governo basicamente faria confiscaria, né, esses bens, esses ativos, e com isso ele poderia manter essas empresas no país, obviamente com uma nova marca nacionalizada, completamente controlada de uma forma socialista, completamente controlada pelo governo. A última coisa que foi implementada também é a questão do espaço aéreo. Então, eles fecharam o espaço aéreo para aviões russos. Isso foi uma quantidade enorme de países que fizeram isso, dezenas de países. Então, toda a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, diversos países fecharam, né, o seu espaço aéreo para qualquer aeronave russa, seja ela civil, militar ou de carga. Então, significa que aviões que são de empresas russas não podem mais sobrevoar o espaço aéreo desses países. Obviamente, se você tem empresas de outros países que efetuam rotas dentro da Rússia, essas acabam sendo permitidas, algumas delas também foram banidas pela Rússia, que fechou o espaço aéreo para a União Europeia e para os Estados Unidos, então significa que não está tendo um movimento de pessoas e troca de mercadorias do ponto de vista aéreo com a Rússia por causa dessas restrições, o que também impossibilita aí o livre mercado e o comércio e a transferência de produtos e serviços entre os países com a Rússia.